Boa noite, queridos irmãos. Muita alegria reunidos em nome da doutrina espírita de Allan Kardec, o nosso patrono espiritual da casa, o Dr. José de Menezes. Hoje eu trago para a nossa reflexão o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz o título Sede Perfeitos. Neste capítulo, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra que Kardec nos deixou, todos os capítulos, eles são explicações de Allan Kardec em relação a trechos do Evangelho, da Bíblia, de Jesus no Novo Testamento. Então ele pega certos trechos e a partir desse trecho, então ele vai trazer a análise própria do Kardec, a partir das pesquisas dele, e também as mensagens dos espíritos a respeito daquele tema, daquela temática. E aqui, basicamente, ele traz reflexões acerca do trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 46 a 48, quando Jesus nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudades senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros, os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, a partir disso vem as análises de Allan Kardec. E ele nos traz aqui a reflexão dentro dessa temática, sede perfeitos, qual que é o objetivo do homem, da humanidade como um todo. Ser perfeito, o que é ser perfeito? Ser perfeito é aquele homem que se dedica a viver o bem, não aquele que se dedica a viver bem. Isso a gente faz praticamente todo dia, a gente se dedica de um modo ou de outro, cada um seu modo, né? Geralmente a viver bem. A gente quer conforto, ok? Mas será que nós estamos com o pensamento, com o espírito e o coração voltados a viver o bem, a prática do bem, a entender o que seria isso? Geralmente não, porque estamos aqui encarnados e acabamos iludidos e nos dispersamos com outras questões aqui, atrás de bens materiais, atrás de títulos, atrás de propriedades, atrás de poder, de riqueza, e nos esquecemos daquela lição de Jesus que nos diz: buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Buscar primeiro as coisas do Espírito. Mas aqui nós vivemos muitas vezes no aspecto fenomênico, vivemos em ilusão, né, infelizmente. Então nós temos que ter bastante discernimento para poder entender qual o nosso propósito aqui como seres humanos encarnados e buscar isso de um jeito ou de outro. O momento que nós estamos aqui é certamente bastante importante. Nós temos essa oportunidade de reflexão, de entendimento, de esclarecimento, de espiritualização. Mas o mais importante é quando a gente sai daqui do portão, né? Como que a gente se comporta fora daqui do seu espírito. E aliás, não interessa se você é espírita, não interessa se você é católico,
se você é evangélico, se você é judeu, se você é hinduísta, budista. Nada disso interfere, eu garanto para vocês, nada disso interfere na condição espiritual que você pode adquirir ou não. Porque a prática do bem, verdadeiro bem com B maiúsculo, não quer dizer que você é de uma agremiação religiosa ou de outra. Não tem nada a ver com isso. E é por isso que dentro do Espiritismo eu me sinto bem, porque nós não temos fundamentalismos, né? Todo um espírito que se torna fundamentalista, tipo, é só o Espiritismo que presta, é só o Espiritismo que eu ouço. Então você já está se afastando, como parece, do Espiritismo. Porque o Espiritismo é pensamento, é reflexão, é contato com o bem. Por isso que eu gosto de escutar padres, eu gosto de escutar pastores, não tem nenhum problema. Basta que eles estejam falando palavras verdadeiras de vida, palavras de sabedoria, eu vou estar escutando. Não me interessa se é da Assembleia de Deus, se é da Igreja Católica, se é a Hoje Apoia, por exemplo, do budismo, que eu gosto bastante, inclusive, se é o Padre Fábio de Mello, não é? Não interessa. Se aquela pessoa está trazendo palavras de vida, palavras de sabedoria, então escute, pense, reflita a respeito. Ah não, eu só escuto o Divaldo Pereira Franco. Ótimo. Mas será que você não está ficando muito fundamentalista? Pense sobre isso. Nós, Espiritismo é pensamento, é espiritualidade. E como disse, não interessa se você é espírita. Esses dias eu estava escutando uma palestra do Haroldo, ele disse que o Haroldo Dutra Dias, né, um empreendedor espírita de Minas Gerais, e ele estava dizendo que um dirigente espírita lá de Belo Horizonte contratou um pintor lá para fazer a pintura da casa espírita. E daí ele perguntou para esse pintor: mas tu tens responsabilidade? E daí o pintor: não, mas eu sou espírita. E o dirigente: não me interessa. Me interessa é qual a tua responsabilidade para a tua tarefa. Porque está vendo essa parede aqui toda mal pintada? Tudo espírita. Tudo espírita que fez um trabalho mal feito. Então, tem espírita que são pessoas ruins, que não são homens de bem? Tem. Tem evangélicos? Tem. Tem ateus? Tem. E tem ateus que são muito mais espiritualizados, como sabemos. Não é verdade? Então, o que Kardec nos traz aqui, primeiramente, no item 3 aqui deste capítulo 17, é o que seria esse homem de bem. As algumas reflexões aqui, ele fala digamos, em alguns eixos, e a gente pode trabalhar aqui 2 eixos, me parecem fundamentais aqui para que nós nos formemos homens de bem, que é o nosso propósito como pessoas encarnadas, como espíritos imortais que somos. Nós temos pelo menos 2 eixos que nós temos que trabalhar fundamentalmente, que Kardec traz aqui algumas palavras. Primeiro, a nossa relação com Deus. Como que é essa relação que nós estabelecemos com Deus? Geralmente é uma relação, estou falando até por mim, tá? Eu creio infalivelmente, mas eu tenho fé. Muitos momentos me falta fé. A crença é algo inabalável para mim. Agora, o que é fé? Fé é poder. Fé é outra coisa. Fé a gente tem em alguns momentos, deveria ter muito mais. Porque fé, meus amigos, passa pelo nosso sentimento de entrega, de aceitação dos desígnios de Deus em relação à nossa vida. Geralmente a nossa relação com Deus pode ser aquela relação de revolta, ou certo
acontecimento ocorre, um fato que é ruim, e nós nos comportamos de forma absolutamente revoltosa com a providência, de má vontade. Mas de novo eu? Muitas vezes é esse comportamento que nós temos. E quando nós estudamos o Espiritismo, entendemos como opera as leis divinas, como opera Deus na nossa vida, e quando a gente entende a reencarnação também, tem coisas que a gente começa a questionar. Por exemplo, existe um mecanismo dentro da reencarnação que é, digamos, lei de causa e efeito, não é? Então, aquilo que você comete, qualquer erro que você comete em relação a um irmão, ao outro, ao seu semelhante, em dado momento a providência divina irá lhe colocar em uma situação em que você vai trocar de lugar, né? Trocar de lugar. Então, se você em dado momento foi o agressor de outra pessoa, então a lei divina vai fazer que em dado momento você seja o agredido, o ofendido. Mas isso Deus, a lei de Deus não faz para se regozijar com o seu sofrimento. Deus faz isso para que você tenha a oportunidade do esclarecimento, para entender, para se colocar no lugar do outro. Chamada empatia. O que é empatia? Saber se colocar no lugar do outro. Quantas pessoas a gente percebe que não tem a mínima capacidade de se colocar no lugar do outro? Só olham para o próprio umbigo, os próprios interesses. Mas, conforme os erros que você comete, tenha certeza de que você deverá resgatar isso. Nós temos lá o Código Penal da Vida Futura, dentro da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Nós temos uma parte chamada Código Penal da Vida Futura. E Kardec nos explica que para a gente superar determinada situação, determinado erro, determinado equívoco que você tenha cometido na vida, a primeira coisa é o arrependimento. Você tem que tomar consciência de que errou. E só para chegar nesse passo, a gente sabe que às vezes a pessoa vai séculos, talvez milênios, firme ali, não errei, fiz tudo certo. Infelizmente a gente vê pessoas assim, não tem capacidade de entender o erro que cometeram. Segundo, então, arrependimento. Primeiro, tomei consciência do meu erro, e a partir disso eu posso passar, digamos, o próximo estágio, reparação. Eu tenho que reparar o mal que eu cometi para aquela pessoa. Como é que se repara o mal? Praticando o bem, né? Então, para aquela pessoa que você praticou mal, você deverá praticar o bem. Então vem o terceiro aspecto, que é a chamada expiação. E o que é a expiação? É justamente sentir as consequências daquele seu ato em relação ao outro. Você agora vai sentir. Então, se antes você arrancou o dente da pessoa, então agora você vai ver como é que é ter o dente arrancado. Mas isso não para Deus se regozijar. Isso é um processo educativo, pedagógico, para que entendamos que isso é ruim. E a gente fica muitas vezes nesse pensamento realmente que não, posso cometer o que for. A gente é inconsequente espiritualmente.
nunca vai, achando que talvez nunca vai dar em nada. Agora, você acredite ou não, o fato é que a lei de Deus é uma só. Sendo você espírita, sendo você de qualquer religião, a lei de Deus é uma só, para todos. E você sim terá que reparar. Então, nessa nossa relação com Deus, muitas vezes, no momento que vem a expiação, porque Deus tem o seu próprio tempo, não é, a justiça divina não é instantânea. A gente até talvez gostaria que fosse, né? Dentro das nossas imperfeições, né? Mas existe o momento certo no qual a providência divina irá lhe colocar numa situação de expiação. E qual é o nosso comportamento nessa hora? De revolta. E aí está um grande problema, porque aqui a gente está justamente não confiando em Deus, porque, como eu disse, fé em Deus é entrega, confiança total nos desígnios de Deus para você. Então não interessa o que aconteça na sua vida, você está nas mãos de Deus, você se entrega e você aceita e confia que aquilo é o melhor para você, para a sua vida. Agora, será que é essa a relação que a gente costuma ter? Não. É a relação da revolta, da má vontade. Então, no momento que a gente entende que nós precisamos sim restaurar a nossa relação com Deus, a gente começa a nos tornarmos homens de bem, começamos a nos tornar mais perfeitos, a atender o mandamento de Jesus, ser perfeitos. Porque é nesse momento que a gente vai começar a restaurar e nos regenerarmos como seres humanos, como espíritos imortais que somos. Confia sempre. E tem uma mensagem dentro do Evangelho de um dos espíritos que acompanhou aqui a codificação do Kardec. Ele diz para nós encarnados: parem de entender tudo aquilo que acontece de ruim como algo ruim. Na verdade, alguma coisa que acontece de ruim é uma oportunidade de expiação. E é nesse momento que nós temos que manifestar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Seja ruim, seja bom. Parece que às vezes as pessoas só têm confiança em Deus quando acontece algo bom, né? Comprei um carro novo. Muito bem, Deus dá a glória, né? Esses dias eu dei uma palestra falando sobre não se pode louvar a Deus é mamon. Às vezes tem pessoas que parecem louvar mais a mamon do que o próprio Deus verdadeiro, porque não são riquezas materiais que contam, são as riquezas espirituais que vamos carregar para sempre dentro do espírito, dentro do coração. Nunca, nenhum tesouro, como Jesus nos diz, né, para trabalharmos para arrecadarmos tesouros não na terra, mas nos céus, né, que são as coisas do espírito que nós vamos sempre carregar conosco. Então, dentro dessa temática homens de bem, como que está a nossa relação com Deus? Tenho confiado em Deus? Confio nos desígnios de Deus para a minha vida? Ou confio às vezes e desconfio depois? Porque dor é dor também, né, gente? Não interessa se você é gremista, colorado. A dor atinge todo mundo, não interessa seu partido político, não interessa. Todos nós aqui encarnados temos momentos, sim, de dor, de adversidades, de angústias, e elas se prestam para processos evolutivos espirituais. Se nós tivermos esta compreensão, nós estaremos dando um passo fundamental para o nosso equilíbrio espiritual, para a nossa redenção espiritual.
E outro aspecto que a Kardec aborda aqui neste tópico, Homens de Bem, é como que é a minha relação com o próximo mesmo. Eu sei, eu entendo que o próximo espera de mim uma conduta correta, uma conduta equilibrada, do bem, ou eu não me importo com as consequências dos atos que eu pratico. A chamada empatia, né? Sem me colocar no lugar do próximo. Tudo isso vai estabelecer, se nós começarmos a reformar, a regenerar essa nossa relação com Deus, tendo fé, tendo confiança em Deus verdadeiro, e regenerarmos a nossa conduta para com o nosso próximo, aprendendo a se colocar no lugar dos outros, não fazer aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Princípio bem básico, né? Bem básico, mas tão pouco aplicado ainda assim, tão pouco entendido, introjetado nas condutas dos seres humanos. Então isso é reforma íntima, a chamada reforma íntima. Isso é regeneração de espírito. Isso é se colocar em grau de evolução espiritual. Aqueles momentos de perturbação, aqueles momentos de revolta que nós todos passamos na nossa vida, aquela situação de dificuldade, que nós temos aquele sentimento, né? Por que comigo? Por que de novo? Mas me erra, né? Como que a gente tem que se comportar em relação à providência divina? Como que a gente entrega isso nas mãos de Deus? Então, encerrando agora, que Deus nos abençoe.